Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre a etapa do planejamento. Mais especificamente, vamos falar um pouquinho sobre as etapas do planejamento, né? Essa etapa do processo administrativo tão importante, aliás, a primeira etapa do processo administrativo é justamente o planejamento. E como é que nós fazemos o planejamento? Existe aí, trazido pelos grandes estudiosos, algumas etapas, né, que são algumas etapas, outros chamam de fases, né, que são colocadas aí para a criação desse planejamento, né, para a confecção, vamos dizer assim, do planejamento. É importante dizer já desde o início que não há um consenso formado entre os diversos autores sobre quais são essas fases, né, e principalmente qual a ordem delas, né. Então, às vezes há muita confusão aí, inclusive nas questões de prova, e que deixa o aluno muito confuso na hora de responder quando as bancas não citam, principalmente quando elas não citam os autores, né, que elas estão ali utilizando para formular aquela questão. Mas o fato é que nós temos aqui dois, né, dos principais autores, que é justamente aí o Chiavenato e o Djalma Oliveira, e nós vamos trazer aqui justamente as etapas do planejamento na ótica desses dois grandes autores aí, talvez os principais, né, que são cobrados aí nas bancas, tá certo? Bom, vamos lá então. Como é que o Hidalberto Chiavenato entende que o processo, aliás, que o planejamento, que a etapa do planejamento deve se dar, né? Quais são as etapas que compõem o planejamento? Para o Chiavenato, o planejamento, pessoal, começa com a definição dos objetivos da organização. Então, no primeiro momento, para começar a escrever o meu planejamento, eu vou definir quais são os objetivos da minha organização. Esse é o primeiro momento, né? A primeira etapa do planejamento. Depois, ele traz a ideia de fazer um diagnóstico, né? No segundo momento, depois de definido o objetivo, eu vou fazer um diagnóstico organizacional. O que é levado em conta nesse diagnóstico? Esse diagnóstico vai levantar variáveis como forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Isso é aí a execução do diagnóstico. Depois, no terceiro momento, eu vou desenvolver premissas quanto a condições futuras, ou seja, eu vou trabalhar aqui com cenários futuros, né? Vou criar aqui, vislumbrar diversos cenários em que a organização pode estar vivenciando aí no futuro, tá? No quarto momento, eu faço uma análise das alternativas de ação. Então eu vou levantar aqui diversas alternativas que eu posso utilizar como linha, né, de ação, como estratégias para seguir na busca desses objetivos, e vou analisar cada uma dessas alternativas apresentadas, e no quinto momento eu vou escolher um curso de ação, ou seja, dentre essas alternativas que nós levantamos, nós precisamos agora fazer a escolher uma dessas alternativas. No momento que eu escolho uma, eu abandono as demais. Essa é a quinta etapa, né, do planejamento. E na sexta etapa eu vou implementar, ou seja, eu vou colocar o meu planejamento em prática, eu vou começar a executar ele, né? Então eu implemento e avalio os resultados, vou criar mecanismos, ferramentas para poder avaliar, para poder controlar, né, os resultados da minha organização, para verificar se de fato os meus objetivos definidos estão sendo de fato alcançados, certo? Então essas aí são as 6 etapas que compõem o planejamento de acordo com Chiavenato. Vamos ver agora o que diz o Oliveira, né? O que diz o Oliveira. Para o Oliveira, pessoal, o planejamento ele começa não com a definição dos objetivos, mas com o diagnóstico estratégico, né? Então, veja que o Chiavenato coloca o diagnóstico lá no segundo momento, o Oliveira identifica que já no primeiro momento, antes de começar tudo, é preciso diagnosticar, é preciso levantar informações quanto aos pontos fortes e os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças daquela organização. Num segundo momento,
o Oliveira fala que nós precisamos definir qual é a missão daquela organização. Feito o diagnóstico, eu agora crio uma missão. Qual o propósito da existência dessa organização? Por que ela deve existir? Que problemas, né? Que diferença ela vai fazer dentro daquela sociedade? Então, nós partimos aí para a missão. No terceiro momento, é que nós vamos ter aqui os instrumentos prescritivos e quantitativos, que por sua vez vão se dividir aqui, vão se desdobrar em três, né? Em três elementos, que são aqui, ó, é que vai entrar os objetivos para Oliveira, já no terceiro momento e não no primeiro, como defende o Chiavenato. Então aqui nós vamos ter a definição dos objetivos, desafios e metas daquela organização. Vamos também definir quais são as estratégias e políticas para se alcançar esses objetivos, metas e desafios, e vamos definir quais são os projetos, vamos criar os projetos e os planos de ação para que nós possamos então alcançar esses objetivos. E por fim, como o Chiavenato defende lá na última etapa, aqui o Oliveira também, né, traz aí a etapa do controle e avaliação dos resultados, ou seja, aqui também nós vamos poder aferir, nós vamos poder avaliar, controlar os resultados, né, alcançados para ver se eles estão de acordo com aquilo que foi definido, tá certo? Então veja que há aí alguma diferença, né, alguma divergência entre os dois autores, né, e que você precisa ficar bastante atento aí se em algum momento você for fazer uma prova que vai cobrar esse tipo de questão. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bastante bem esse assunto. Peço que você não se esqueça aí de apertar o like, né, se gostou do vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal, né, e assistir os nossos vídeos que aparecem aqui na tela, vídeos interessantes que você pode aí, ficar à vontade para assistir, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.